Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou o Valdir Leme e nós estamos aqui para aquele nosso bate-papo corriqueiro, rotineiro, sobre geopolítica e sobre algumas coisas que têm importância para, vamos dizer, a influência nessa geopolítica que a gente costuma analisar aqui. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição, marque a sinetinha para receber as novidades, dê uma visitada nos outros vídeos que estão publicados em nosso canal, programazinha de nossa revista eletrônica, e também distribua, passe adiante o que você está vendo agora, para permitir que seja conhecido, torne conhecido e ajude o canal da gente na pretensão que a gente está buscando, beleza? Que é aquela de inutilizar a fake news, inutilizar a mentira, inutilizar a santa verdade, beleza? Pois bem, como sempre, vamos tentar trazer alguns fatozinhos que são oportunos para alterar a caminhada da geopolítica que a gente costuma analisar aqui. Olha só, primeiro, na relação da guerra na Ucrânia, houve um ataque de drones a um ônibus de crianças de escola, né, adolescentes, que tinham se deslocado da Bielorrússia para a Rússia. E a Bielorrússia pediu de forma enérgica hoje que a Ucrânia faça suas explicações, explique as razões, os motivos, o que aconteceu para que um drone atacasse um ônibus de escola. O importante é entender, interpretar o ato em si, independente se o resultado, a consequência teve mortos, feridos, o que teve, mas o ato em si, a violência em si, de atacar vamos dizer assim, um alvo civil e crianças, né? Coisa de terrorista. Tivemos também, com relação ao Oriente Médio, a situação, a mídia está a publicar aí, vamos dizer, a posição americana de que deve reduzir sua presença militar no Golfo Pérsico. Isso já era fruto a gente já entendia como consequência de nossas análises. Se vocês derem uma olhada nas nossas análises, vocês vão ver que a gente já fazia essa pré-leitura, essa compreensão futura de que isso teria que acontecer. Não por nada não, porque além da derrota, há uma situação de inflexão muscular do Império. A outra coisa é o relatório, houve um vazamento, vamos dizer assim, do tal memorando do acordo pela imprensa britânica. Acho que foi britânica, mas alguém do métier das mídias corporativas ocidentais tiveram acesso, segundo dizem, ao memorando que foi acordado entre o Irã e os Estados Unidos. Há agora, desde a noite de ontem, um leque de podcasts, programas, analistas, jornalísticos e tal, todos, na realidade, de posição sionista, analisando os vários pontos do acordo, né, desse memorando. E aí batem de toda forma, criam tudo que é situação sobre o direito de Israel continuar se defendendo. A respeito disso, Israel foi se manifestar. Quando tomou conhecimento, também se manifestou dizendo que não vai abandonar o Líbano, que vai continuar respondendo com bombardeio à medida que ele achar que deve e tal. Ou seja, ele colocou um ponto de vista em que ele se confronta com o próprio pastor dele, né? O próprio cão de guarda dele. No sentido de dizer, você faz, mas eu não fui chamado, eu não estou na mesa, eu não assinei, o acordo não é meu, não tenho nada a ver com isso, eu tenho autonomia, eu sou independente e eu sou soberano e vou continuar dinamitando. Ou seja,
Pelo lado sionista, o que se percebe é que vai haver investimento para inviabilizar o acordo. Essa é uma coisa, né? Veja que ainda não foi assinado, ele está previsto para ser assinado na sexta-feira na cidade de Bruxelas. Só que ainda não há essa certeza de que vai ser assinado. E se for assinado, ele pode, no decorrer da sua tentativa de execução, né, sofrer as alterações que permitam o conflito voltar de novo. Porque a posição de Israel ela é dicotômica, sem nenhum ponto de chegada com a posição iraniana. E a posição iraniana ela está respaldada pela vitória que conseguiu e pelo aperto que conseguiu demonstrar ao império que está morrendo, né? O Irã não está recebendo concessões, o Irã está concedendo oportunidade de sobrevida ao império. Essa é a realidade prática do mundo real que se apresenta conforme o resultado dessa guerra. Até aqui, nós não temos, o que eu disse, o Irã poderia muito bem continuar sua situação de estado de guerra, independente do império ter se rendido ou não. Ele pode deflagrar isso, não é? Agora já se vê pelas análises de alguns jornalistas, sionistas, sistemas de propaganda ocidental, que estão a repetir na análise justamente o que eu disse. Eu disse, olha, o Estreito de Hormuz, mesmo que o Irã assine um tratado, o Ocidente vai estar sempre com a espada de Damocles no pescoço, na cabeça, porque o Irã, na hora que quiser, ele vai fechar o Estreito de Hormuz. Eles entregaram, eu digo, essa foi a bomba atômica que entregaram para o Irã. Não tem nada comparável a isso. Então, há um certo chororô, há uma certa interpretação de que Gorbachev foi derrotado e que não quer aceitar esse discurso da derrota, e por conta disso ele criou a situação do fazer um acordo, um memorando e tudo mais, com certas considerações que ele tenta impingir, tenta colocar como discurso de vitória ou não rendição, para permitir que não fique feio na jogada, feio demais na mesa, né? Mas a verdade é que a atitude de Gorbachev agora não tem nenhuma importância, como por Irã, no caso, depois dessa vitória. Ela não se apresenta com nenhuma importância, ela não carrega em si nenhum, vamos dizer assim, nenhum atributo que se contraponha à vontade do Irã. Não há esse atributo dentro da posição ocidental. Então, independente da posição ocidental, tanto de Gorbachev, a posição imperial, quanto a visão do sionista, a posição do sionista, não altera em nada as vontades do Irã, da Rússia e da China, no caso, ali em relação ao Golfo Pérsico. Isso quer dizer que está na mão agora, indefinidamente, com paz, sem paz, de qualquer forma. Percebe? Nós podemos depois até abrir um leque para interpretar isso com mais profundidade. Mas a verdade é essa. Então, ao ler os pontos que estão no acordo, as análises elas são a posição de que o terrorismo venceu, né? Que Israel está sendo submetida e tal. Então, essa posição a gente tem de Israel que não vai... Mas essa é uma posição que vai torná-lo pior. Se o Ocidente cumprir a ameaça de abandoná-lo no confronto com o Irã, a situação de Israel fica complicada. Porém, a gente tem outras variáveis aí. Pode ser que o Irã aceitou as coisas com muita ingenuidade. Há intérpretes, há analistas que estão a dizer isso, que o que está ali naquela proposta de memorando, no memorando de acordo, o Império nunca vai cumprir, não tem como o Irã acreditar naquela conversa, porque não vai cumprir, mas para o Irã isso é indiferente. A interpretação que eu faço, no caso, é que para o Irã, o fato dele ter desvendado toda essa situação e a China ter descoberto que o Império, ao tentar, vamos dizer, criar uma muralha para o seu próprio desenvolvimento, para o seu progresso, com a questão do fechamento da energia, do corredor da energia, a China demonstrou que possui, ela nunca falou delas. Né? O Ocidente não tinha informação do volume de reservas, volume de petróleo da China. Mas veja, a China tem mais de 1 bilhão
de barris de petróleo, segundo agora as análises até, vamos dizer, mais pessimistas do Ocidente, os especialistas em energia. Eu, pessoalmente, acreditava que girava em torno de 800 milhões de barris de petróleo. Mas já há levantamentos em que está chamando a atenção para mais de 1 bilhão, ou seja, praticamente 2,5 vezes as reservas inteiras do Ocidente, dos Estados Unidos. Então, por essa via que o Império buscou de castrar o desenvolvimento da China vamos dizer assim, pela interrupção do seu corredor de fornecimento de energia, era uma coisa que o Ocidente não suportaria. Está derrotado por esse processo, né? Portanto, vamos imaginar que há o acordo, vai ser efetivo, esse acordo vai se prolongar no tempo, ele vai ser cumprido pelas partes, né? É dúvida. Inclusive por conta do Ocidente, quando se compromete quando faz seus compromissos. Nunca há pretensão de cumprir, nós já sabemos desse histórico. Mas ainda tem Israel de certa forma, quero dizer, minar o processo de ajuste. Isso são, vamos dizer assim, o que a gente pode deduzir vamos dizer, à medida que colocaram à disposição aí, tiraram do status de segredo o memorando que foi acordado e que deve ser assinado na sexta-feira. O que eu digo, vamos esperar para ver até que ponto essas coisas se efetivam, até que ponto essa proposta de mundo ela se realiza. Isso é uma coisa. A outra coisa que é importante aí, que ocorreu, que está ocorrendo na realidade, hoje são 17, hoje ainda é um dia de ações, de discussões lá na cidade de Evian, na França, onde as 7 maiores economias capitalistas que estão falidas praticamente, vocês estão observando, do mundo, se reuniram. E o presidente do Brasil também está lá nesse encontro. Está a Índia e o presidente do Brasil, que são do BRICS. O Egito também. Então, olha o que ocorre. Estão se encontrando lá, Trump foi para lá, Gorbachev. E o que tem sobressaído na imprensa é que, de certa forma, Lula e Gorbachev nem se cumprimentaram, né? Essas são as coisas que têm importância na imprensa ocidental, né? Assim como não deveria ter importância se eles se cumprimentaram, é sem importância se eles não se cumprimentaram. Mas como aqui costuma fazer o discurso, fazer oba-oba, porque a química funciona, quando chega a hora que o inverso se realiza, aí não tem nem como contra-arguir, achar que não tem importância. Por isso, a chamada mídia golpista local, ela se vangloria, ela se esfalfa, né? Ela se esbanja, se esparrama em cima dessas, vamos dizer assim, dessas misériazinhas que ocorre no trajeto do presidente Lula, né? Mas ele foi buscar isso também. Não tinha por que ir lá. Foi lá para tratar coisa que do documento final nem vai assinar. O segundo levantamento, de 7 documentos, acho que vai assinar 2 ou 3. Então, para ir lá, aí bateu umas fotos junto com Ursula von der Leyen, a doidona da União Europeia, a golpista da União Europeia, né, a trapaceira, aí o presidente da França e tal, só as pessoas sem importância. Aí vai assim, não, mas veja só, ele se tratou lá, veja como é o Macron com o Trumpas, o Gorbachev. Aí você vê lá os vassalos, né? Ou seja, o presidente Lula aqui faz um discurso de soberania, aí vai no encontro do G7, chega lá, só se abraça com o vassalo. Ele, junto com os outros, faz ali uma figura uníssona, uma foto que não tem disparidades, ou seja, as essências estão todas no mesmo lugar, são tudo da mesma essência, aí tá lá os vassalos e tal.
É uma coisa assim, minha triste. E aí, hoje, a imprensa golpista local está dizendo que Zé Ruela, que também. Zé Ruela está lá como a sétima, talvez a terceira economia do mundo. Está lá. O grupo de países sem importância nenhuma, não apita mais nada, quer dizer, se juntar todo mundo ali e botar só o Irã do outro lado, o Irã botou todos eles para apitar lá em outro lugar, vai caçar outra partida na Cuba, não. Caça, vai apitar outra partida na Lua. Só o Irã que está fora, podia substituir tudo pelo Irã. Sobre a situação econômica, tudo que está com o mundo, está na mão do Irã. Então, mas aí todo mundo vai lá e tal, só os vassalos. E aí, antes tinha uma importânciazinha, porque dólar ainda estava naquela vida fácil e tal. Agora ele foi lá pressionar o Japão para investir 500 bilhões de dólares e o Japão sem ter economia. Antes sobrava dinheiro, né? Na década de 80 tal, dinheiro no Japão, a economia do Japão e tal. Vamos comprar Nova York e tal. E todo mundo investia lá. Agora estão precisando resolver o problema de produtividade na economia japonesa. Aí vai lá, e aí o Gorbachev puxa a coleira da japonesa, a japonesa vamos botar 500 bilhões lá. Aí quando ela diz vamos botar 500 bilhões lá, a economia japonesa berra lá da ilha. Cadê nós? Cadê nós? Como vamos fazer nós? Não tem condição de fazer isso. Mas, então, a economia de todo mundo, isso eu estou falando do Japão. Mas veja a Alemanha. A Alemanha é o grande, né, o grande Pompadour. Aí o que faz a Alemanha? Não compra mais o gásinho que recebia na porta, né, num processo de deflação no preço. Está agora escorchado ali pela economia, pela produção do xisto lá dos Estados Unidos, aí tá e paga os olhos da cara, aí não chega nunca, espera 20 dias, 30 dias e não chega. Aí as indústrias vão caçando o jeito de ir para outro lugar. Algumas dizem que iam para a Ucrânia, depois mudaram de projeto, né? As que dizem que fazia arma, eu vou para a Ucrânia e tal. E o russo disse, vem. Começou a cair bomba em cima e não vou mais não, vou para outro lugar. De forma que a economia, e a economia da França, mas a França, veja só, a França diz lá para a União Europeia, não compra carne do Brasil, não faz não. Aí o Lula vai lá e diz que vai conversar com a União Europeia para ver como fazer para os nossos golpistas locais ganhar dinheiro, porque senão como é que eles vão dar? Eles não vão dar golpe. Aí o Lula se encontra com o Macron, se abraça com o Macron, os dois ficam assim debaixo do Gorbachev, aí o Gorbachev cascudo nos dois, aí ele vai conversar com o Macron, mas diz, não, mas aí o Macron diz, o negócio da carne bovina, suína, porquina, você conversa com a União Europeia, não é comigo não, e foi ele que, não quero, e tal, e assim sucessivamente. Ou seja, um encontro de União Europeia falida, que faz questão de dizer que vai continuar indo para a Idade Média. O Brasil está se importando com isso. Agora veja só, juntou do BRICS ele e o índio. A Índia, que comprava petróleo com desconto e tal, e desenvolveu, refinava o petróleo e vendia para todo mundo, acho que até para o Brasil. Vendia para o mundo todo, as Coreias da vida e tal. Aí, de repente, foi seguir o conselhinho de Gorbachev, que é o patrão, está lá como traíra dentro do BRICS, igual o Brasil. Aí foi lá e disse, olha, assim não pode, assim não dá. Ou seja, uma reunião que antes as pessoas se achavam dono do mundo, juntou um monte de pateta, não dá para fazer desenho de Tom e Jerry, né? Um bando de patetas sem importância, ninguém quis saber. Eles lá juntam lá, bate aquelas fotos malucas, igual as fotos que está rodando aí pela imprensa, e ninguém, se ele abrir a boca, sei lá, não. Antes eles abriam a boca, trovejavam em qualquer lugar do mundo. Quando esse pessoal se reunia, o mais baixo dele, o mais fisgonho dele, a Itália, por exemplo, sei lá, abria a boca para dizer alguma coisa, pronto, aí olha, uma névoa muito escura, muito negra, aportava nos vários lugares do mundo.
Hoje eles não muda nada, não fede, não cheira e tal. Começa pelo número 1 deles, que saiu rendido, está saindo de uma rendição militar, econômica, logística, de inteligência, de sapiência, de tudo. É uma rendição por conta de falha de tudo. Tá lá. Então juntou esse monte de vamos dizer, não é incompetente, não são incompetentes, não pode ser assim, né? É um monte de inúteis, inclusive para os projetos dele, porque todos trabalharam para fundar os seus mundos, né? Eles pensaram que estavam prejudicando os outros, mas todos eles trabalharam, deram a sua contribuição para o seu mundo local afundarem. O seu mundo local afundar. Todos. E o Bibi doidão, aliás, o Gorbachev, deu a contribuição para afundar todos juntos, o Império Ocidental inteiro. Esse é o encontro de derrotados. E o Lula, como é muito inteligente, não é besta de jeito nenhum, ao invés de o encontro de derrotados ser um encontro só com os derrotados, ele foi lá, porque ele também quer, foi lá se apresentar no hall da foto ecumênica. E aí Zé Ruela quer se reunir com ele. O que quer resolver? Não, Zé Ruela quer continuar a sua providência para que o Brasil diga que a Ucrânia... Não, a Rússia tem que devolver. A Rússia perdeu a guerra. Tem que devolver aí. Chama o Naufas Amorim, para dar o seu parecer, vamos dizer, logístico, sotumbrático, para dizer que a Rússia não tem condição. E também tem que resolver porque a guerra não vai terminar, não vai ter rendição. Essa guerra vai... Quando o mundo acabar, a guerra vai continuar. Porque só tem jeito com a diplomacia. A diplomacia é a Rússia entregar a Crimeia, entregar o Donbás, entregar a região de Kursk, porque realmente Kursk, vamos dizer, e tal, etc. Pode entregar Kaliningrado e tal. A Rússia tem que pagar as contas, né? Porque houve uma destruição muito grande. E o ditador, que é o Putin, que ele foi em Moscou para dar um chute na bunda do Putin, precisa se entregar ao Tribunal Penal Internacional para que a justiça seja feita. E a soberania dos povos que fica assim. Então, bem alimentado desses conhecimentos altamente científicos, aí o Lula se apresenta para o grupo dos derrotados, dos inúteis, dos traidores de seus próprios mundos, para fazer a sua manifestação. Vamos acabar com não, cadê a fome aqui? Onde é que está a Amazônia? E tal. Nosso gado, nosso agro vai trazer aí o gado aí, vamos desmatar mais um pouquinho e tal, mas também tem a Amazônia para plantar uma semente. Vamos, cadê? Não saiu o manifesto. Eu sou contra a fome do mundo, não tem nenhum manifesto que eu possa assinar, não, aí, a fome do mundo, etc. Coisa mais ou menos. Então, uma coisa que servia para um programa de humor, como vocês estão vendo, eu estou analisando aqui, eu estou brincando, mas dá para um programa de humor. Essa é a reunião mais importante que as imprensas ocidentais tentam dar importância a falar. Não tem nada, a China não quer saber, a China está lá, que apita o mundo mesmo, não toma conhecimento desses negócios. Ela fica só vigiando, só observando, ela e a Rússia, os traíras do grupo, né? Ali dentro tal. De repente são substituídos aí pela Belarus, pelo Quirguistão, né? Uzbequistão, porque o BRICS está se tornando aquele continente eurasiático ali, o lado oriental da Europa para a Ásia, está todo sendo corporificado, uma massa BRICS, que não é mais, nesse momento tem um grupo, um núcleo duro chamado de RIC, que não tem a Índia no meio. Antes começou com a Índia. Era a Rússia, Índia e China. Agora não tem a Índia, lá tem o Irã. Que de repente, do nada, sem ninguém ter imaginado, essas pessoas que estão todas reunidas ali, não imaginavam que ia sair, ia ali, potência, de repente, um país que estava lascado no mundo, não conseguia comprar fava, não comprava nem a proteína animal para o seu povo, a economia estava afundada, as suas universidades tudo fechada, e etc, e as pessoas querendo ir embora porque queriam que o Reza Pahlavi voltasse para governar democraticamente o Irã.
47 anos, 49 anos de sanção, tá lascado, tá lá perdido. Foi salvo porque alguém chamou para o BRICS lá para vender um pouco de petróleo e tal. Aí, de repente, numa semana, essa cara que eu estou descrevendo, no dia seguinte, aí é a potência local regional que debulhou o saco de sionista e imperialistas ocidentais. Aí aquele grupo que está ali na Europa, reunido lá na França, não tem nenhum que não foi surpreendido por essa coisa. Porque todos eram senhor de si, vou sancionar o Irã, que é esse mundo de terrorista aí e tal. Quando o Gorbachev resolveu, depois que pegou o Maduro, aí Gorbachev resolveu dizer que ia brigar com o Irã, Lula diz, olha, não mexa comigo não, e tal. Nós temos a química, eu estou quimicado, você também está, e aí nós tal, eu visitei no Salão Oval e vejo aqui lá, penduramos pelos ovos, porque é o Salão Oval, eu bati as fotos, e aí volta, não mexe comigo não. O repórter pergunta, mas ele vai invadir o Irã e tal? Não, o Irã pode fazer o que ele quiser. Ele foi fazer o que ele quis. Voltou para trás, tá aí do lado aí. Bota ele para chorar no ombro. Não é? Então, a frasezinha heróica deve ter sido assessorado por Onalfas. Onalfas diz, presidente, diga aí que você não tem nada a ver com isso. Evite esse negócio aí e tal. É o seu colega do BRICS, mas você não quis ele lá, etc. Quem quis foi o russo e o chinês. Então você só diga, não tenho nada a ver com isso. Pode pegar lá, pipoca lá o Irã e tal. Aí o pipoco veio. Vai para a próxima reunião do BRICS, faz uma visitinha por Larinjane, não, para o Khamenei, Mostarda Khamenei, uma visita de Estado altamente filosófica, bota um alfas no bolso e diz, olha, este é a minha genialidade pocatrônica, equitônica, sei lá, qualquer coisa. Não é beleza? Então, eu passei só para fazer essas brincadeiras e para dizer o seguinte, o acordo foi apresentado, pode ser assinado, tem risco de não ser assinado? Tem. Tem risco de não ser cumprido? Tem. Tem risco de ser boicotado? Com certeza. Foi o aviso que o Bibi Doidão já deu. Com certeza. Agora, saber como vão resistir as partes, o submetido e o submetedor, submetedor, no Império Ocidental, é que vão decidir qual é o nível de ameaça que esse negócio pode sofrer. Mas eu volto a dizer, até o final dos tempos, aquela situação ali do Estreito de Hormuz, ela é alterável, independente de assinar qualquer acordo. O Irã não precisa de acordo nenhum para dizer agora que as tropas vão deixar o Oriente Médio. Não precisa de acordo nenhum para dizer que Israel vai ficar sozinho e tem que ficar calado. Não precisa de acordo nenhum para dizer que vai ter um Estado palestino. Acabou a história ali. A bomba atômica está na mão do Irã e ela não causa nenhum genocídio em massa. Ela não é uma arma de destruição em massa. Nesse primeiro momento, a bomba atômica ela é simplesmente uma faca de pressão, uma espada de Damocles no pescoço do Ocidente, que vai ficar aí, vai ficar no pescoço do Ocidente. Deixa eu lembrar, olha, uma idade mudou para outra. Porque o império caiu, mas independente do império cair ou não, uma idade mudou para outra, exatamente com um fenômeno desse. Quer lembrar? Constantinopla. Só é considerada a revolução que foi a queda de Constantinopla porque os turcos tomaram o Bósforo. Percebeu? Bósforo e Dardanelos caiu na mão dos turcos.
Então, mudou por causa disso, mudou a idade. Revolução dos tempos. Só passou por outra experiência de mudar a idade quando chegou a Revolução Francesa. Percebeu o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Isso muda os tempos. Então, essa bomba que botaram na mão do Irã, o Irã nem tinha, nem sabia que chegaria nesse nível. Mas ela chegou. E o Dardanelos, o Bósforo, reviveu de novo. Percebeu, né? Naquele tempo, era o comércio, era o tráfego do comércio, também era comércio, era a rota de Índias, né? Era a ligação da Ásia com a Europa, era o consumo como é que chama? As mercearias, né? Da Índia, pimenta do reino, alfafa, quibembe, quiabo, machixe, eram essas coisas. E aí, os turcos, pá, os otomanos, pá, fecharam e disse, não, aqui não, aqui é assim. Aí quando foi aqui é assim, veja só, um mundo inteiro foi descoberto. Um mundo inteiro passou a ser visto no mapa mundi. Um outro mundo. Olha o Brasil aqui como está. Percebeu o que é que aconteceu? Foi isso. Olha a importância desse tipo de coisa. Então, até a humanidade se desprender do petróleo, ou seja, a fonte da riqueza, aos vários bens que a matéria-prima petróleo fornece a partir dele, até acabar essa história ali fica. E olhe se não substituir por outra coisa. Mas a verdade é, neste exato momento, no mundo atual, o Estreito de Hormuz fez exatamente política e geopoliticamente o que fez o Bósforo. Percebe? Porque os impérios é isso, eles precisam trafegar suas mercadorias, né? Seus enguios, seus batuques e etc., seus credos. E aí, quando para, o império deixa de se ver como império. Por isso, um morre e outro vem. Um morre, outro vem. E o que aconteceu foi, o encontro na Europa é um encontro de derrotados. Derrotados. Perderam, o Ocidente como império perdeu no Estreito de Hormuz. E a Europa já perdeu, já faz um bom tempo, desde aquele dia que o russo resolveu tirar as tropas da direção de Kiev e voltar para trás. Naquele dia estava caminhando a derrota para a Europa, ou seja, o encontro que foi feito ali dos 7 bobão, acompanhado com os outros não sei quantos idiotas, foi um encontro de eu vou dizer, inúteis, porque pensam que ainda serve para alguma coisa. É um encontro dos inservíveis. E a Índia e o Brasil se meteram lá de gaiato. Percebeu a jogada? Porque não tem mais nenhuma importância. Aí vai para um encontro desse e diz, o meu multilateralismo. Ora, que treco de multilateralismo. Abre o debate para multipolaridade, coisa. E esquece esse negócio de meu Cafu, que vai na lateral esquerda, passa para a Garrincha, que está lá na ponta. Vem aqui, quem aqui do outro lado? Sei lá quem e tal. De repente manda sair do meio, manda canhotinha de ouro, né? Onalfas Romário, etc. Vai lá pela esquerda e tal. A lateral, que etc. Meu multilateralismo. Mas só tem 2. Não, mas eu preciso de mais. Tem que ter mais laterais. Laterais de fundo, laterais de cima, de cabeça. Né? Essa coisa, esquece.
tem que primeiro entender a multipolaridade. A partir da multipolaridade é que se constrói os órgãos multilaterais. O que morreu são os órgãos multilaterais. Não é assim remendo, não. Não é como parar o caminhão, aliás, como trocar o pneu do carro andando, não. A oportunidade é começar do zero. Veja que em 1918, 19, a coisa foi construída do zero. Veja que em 1945, 48, a coisa foi construída do zero. Aliás, não foi do zero, mas apagaram o que tinha para começar tudo de novo. Foi assim. Então, investe, gasta energia, gasta também nosso dinheiro, brigando por essa coisa que vai ser o mundo real. Não tem nada de banditismo nisso, não. Isso é geopolítica, isso é mundo real. Não tem negócio do meu amiguinho, não tem o Trompas, Bobachov, que é meu amigo porque a química funciona. Não. Veja que o coitado do Macron, que é um vassalo bem experiente, tem quanto mais reincidência como vou chamar? Vassalania, altamente experiente e tal, né? Não usa camisinha, deixa entrar sem camisinha mesmo, é altamente profilático. Essa pessoa já tem experiência, mas veja como é tratado. Observe como é tratado. Ele, na casa dele, não manda. Embora ele pense que mande. Né? É assim. Então, o momento é multipolaridade. Se mistura com tratamento disso. Pontos de poder. A partir daí, mergulha nas organizações que precisam estar atentas aos vícios do mundo. Não é isso? Bom, se você veio até aqui, gostou das brincadeiras ou não, se detestou, mete o dedo no teclado aí tal, e force suas inconveniências aqui tratadas. Se você estiver a favor, diga o que está a favor e como não está. Diga e mande para os seus vizinhos, seus desafetos, seus amores sofridos e esquecidos. E depois escute o W Pueblo. Beleza? Vou ficando. Vestidos de amarelo, chifres retráteis para acomodar o chapéu. Em mundo paralelo, de pacovios fúteis, estupidez partilhada a granel. Doido, este par de chifres te faz corcunda. Não confunda oitava com segunda. Segurar peão será demodê. Doído, desconhece o real que te circunda. Pagarás por isto com a própria bunda. Pela alienação a te fuder. Lara, lara, lara,